Já pensou em atuar em outro cenário que não hospital ou UBS? Bem, certamente, né? Senão você não estaria aqui no Nursecast Brasil, porque aqui a gente apresenta todas as possibilidades de atuação da enfermagem. E hoje a gente trouxe uma convidada super especial para demonstrar como que o enfermeiro atua na indústria. E aqui trouxemos ninguém mais, ninguém menos que a enfermeira e estomaterapeuta Carla Cavazana. E veja bem, meus amores, ela é mestre em Ciências da Saúde e assessora técnica e de treinamentos da empresa Convatec. Sim, empresa Convatec, que quem atua já na questão das feridas, do manejo das feridas, já deve ter contato com esse tipo de material. Carla, obrigada por estar aqui com a gente e me conta mais pra gente quem que é você. Obrigada, Thalita. É um prazer enorme estar aqui com você, estar compartilhando um pouco da minha vivência, e eu desejo profundamente que as pessoas que nos ouvem nesse momento se empoderem do que a gente vai discutir aqui. Bem, eu sou enfermeira, formada pela Universidade Federal de São Carlos. Logo na sequência, decidi fazer a estomoterapia, porque a minha paixão é feridas, não tem como, isso não é segredo para ninguém. Tive várias experiências na faculdade e aí, logo na sequência, decidi, então, fazer a estomoterapia. Atuei por 4 anos na ação intra-hospitalar, né, na assistência, melhor dizendo, na assistência intra-hospitalar, até que eu virei para mim, fiz uma autorreflexão, eu falei assim, não é isso que eu desejo para o resto da minha vida, eu quero sim ter outras vivências na minha vida profissional, e aí despertou então um desejo de trabalhar na indústria. E é onde eu estou hoje, né? Então, hoje eu atuo como enfermeira e assessora técnica de treinamentos da empresa Convatec, e isso já faz 8 anos. Gente, olha que show, que show. Já se inscreveu no canal? Se inscreve! Vamos divulgar cada vez mais que o enfermeiro tem total possibilidade de atuar na indústria. E se você atua na indústria também, deixa os comentários e conta pra gente como que é essa experiência. E aí, o que é legal? Como que eu conheci a Carla? Neste cenário já, porque eu estava trabalhando em um hospital de grande porte aqui em São Paulo e eu fui receber o treinamento com a Carla. Eu pensei, nossa, arrasou essa enfermeira, porque é isso, né, gente? Se a gente quer valorização e reconhecimento, a gente tem que começar entre a gente. Eu falei, gente, a clareza dessa pessoa, os estudos científicos, né? Não é só demonstrar o material, não. O que está envolvido é falar da ferida. Fiz treinamentos com ela, eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Você já sabe, né? Toda vez que eu encontro um profissional que oferta o melhor de si naquele momento, eu fico apaixonada. E foi isso que aconteceu. A Carla, ela deu uma entrevista lá no podcast, então acesse, vou deixar o link aqui na descrição para você acessar e ouvi-la também, essa experiência. Agora, quando você teve esse clique de não é isso que eu quero ficar para o resto da minha vida, você chegou a comentar com alguém? E se chegou a comentar com alguém, teve algum comentário do tipo, ai, você é louca? Que legal, gostei dessa sua pergunta. Bom, quando eu tive essa virada de chave, eu falei assim, não me vejo na assistência para o resto da vida, e assistência aqui, eu quero dizer, beira de leito, efetivamente, eu era enfermeira de UTI. A primeira coisa que eu fiz, tá, foi procurar a própria instituição onde eu trabalhava. Eu acho que isso é um ponto importante para trazer aqui para as pessoas. Eu falei assim, não vou largar tudo, não vou deixar virar as costas para a empresa que me acolheu. Não, eu fui buscar uma oportunidade dentro do próprio hospital. E eu expus essa minha necessidade. Olha, eu tenho formação também em licenciatura, então acho que isso é legal trazer, eu tenho essa formação. Então eu fui ali negociar com a RH, eu falei assim, olha, eu acredito que eu posso dar mais pela instituição, eu acredito que eu tenho condições de, por exemplo, trabalhar numa educação continuada e tudo mais. Então, foi na mudança de chave, foi a primeira coisa que eu fui procurar, e eu tive uma negativa. E eu falei assim, tá tudo bem, não é essa negativa que vai apagar o meu propósito, que vai apagar o meu desejo de atuar de alguma outra maneira.
E aí, a partir dessa negativa, eu fui buscar alternativas fora da instituição. E eu tenho uma super amiga que ela já trabalhava na Convatec, ela entrou na Convatec antes de mim, que se formou comigo, e eu entrei em contato com ela. Eu falei assim: olha, eu estou vendo que você está atuando aí na indústria e tudo mais, eu estou buscando alguma oportunidade fora do hospital. Então, já trazendo aqui uma dica inicial, a gente precisa... Anota aí. Se despertou esse desejo, busque. Não adianta eu despertar o desejo e ficar deitada na cama e esperando que vá cair. Não vai. Então, eu busquei essa minha amiga. Eu falei assim: olha, cara, eu sei que você está atuando. E eu me deixei aberta. Eu falei assim: quando tiver uma oportunidade, eu estou aqui buscando algo fora. E aí foi o que aconteceu. Assim, é que eu me empolgo, assim, acho que vale a pena reforçar que, além de ter o desejo de buscar, é não ficar achando que a negativa é o destino final. Talvez, muitas vezes, me conta se você já passou por isso, a negativa é o que você precisa para buscar o seu caminho. Porque às vezes a gente... Quantos de vocês já se dedicam muito àquela instituição? Mas é isso, né? Você quer crescer? Não. Você não pode achar que é você que não tem condições. Você não pode fazer isso para você. De repente, a instituição não tem esse espaço mesmo. E não é isso que tem que desanimar, é isso. O que a Carla fez? Não dá por esse lado, vamos pelo outro, né? Perfeito, compartilho muito dessa sua ideia e só adensando um pouco mais, eu tenho uma das máximas da minha vida é que uma porta fechada, um não, uma negativa é um positivo. Por quê? Se eu tivesse tido a positiva, né, a porta aberta para o RH lá no hospital, talvez eu ainda estaria dentro de um hospital. Mas será que era o que ia me completar de fato? Né? Então, a porta fechada eu vejo muito como uma positiva e também como um incentivo para continuar dentro daquilo que a gente realmente deseja, né? Uhum. E foi o que aconteceu. Eu busquei, né? Então, eu efetivamente, eu tive a proatividade, eu assumi a camisa da responsabilidade de que eu queria atuar na indústria, que eu queria atuar fora do hospital e fui buscar. E a oportunidade surgiu. E aí, quando teve a vaga dentro da Convatec, que é a empresa que eu estou até esse momento atuando, a minha amiga me ligou. Ela falou assim: Carla, isso assim, ó, depois de meses que eu tinha demonstrado o interesse para ela, ela me ligou, falou: Carla, tem uma vaga para enfermeira promotora e tem que ser na região de Rio Preto, né? Porque eu morava em Rio Preto. Você topa participar do processo seletivo? Aí eu virei para ela e falei assim: Sá, essa vaga é minha. Aí foi, tô aqui há 8 anos. Adoro! Show de bola. E realmente é assim. Você pegou a responsabilidade para você desde o início, né? Inclusive até a vaga ser sua. E aí acho que você falou que assim, não é porque você recebeu o não, que não significa que às vezes a gente não fica sentido, mas o que a gente faz com essa dor. E não é porque você demonstrou interesse em algo que vai vir instantâneo. As coisas vão se encaixando, até porque você vai se fortalecendo naquela sua decisão, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. E aqui estou, enfermeira, estou uma terapeuta e atuando na indústria e ganhando muita experiência ao longo desses anos. Show. Agora, fica um pouco, sempre eu gosto de pedir para os convidados para explicar um pouquinho como que é o dia a dia, né? Porque fica um pouco abstrato. Então, o que as pessoas normalmente conhecem? Você vai para o plantão, né? Pega o plantão. Mas assim, na indústria, como que funciona isso? E se você está gostando, já dá o seu like, o seu curtir aqui. Legal. Bem, antes de responder especificamente a sua pergunta, Thalita, eu quero fazer uma breve explicação. Por quê? Dentro da própria indústria, existe um leque de oportunidades para o enfermeiro atuar. Eu acho que é legal a gente explicar isso. Então, assim, ó, quando você faz a opção de atuar na indústria, você tem a possibilidade de trabalhar com vendas,
Sim, tem muito enfermeiro, não necessariamente estomaterapeuta, mas sim tem muito enfermeiro atuando como representante na indústria, tá? Então, essa é uma oportunidade, esse é um pilar, atuar com vendas. E um outro pilar é a atuação mais técnica e científica, ok? Então, tem essas duas vertentes aí, de forma geral, dentro da indústria. Bom, hoje eu atuo nesse pilar técnico e científico, tá? Então, o meu cargo é desenvolver material científico para a Convatec e treinar pessoas. Quem são essas pessoas? Os profissionais da área da saúde, né? Então, tem esse relacionamento cliente-Convatec e a Carla que vai lá capacitar esses profissionais a utilizar os produtos da empresa que eu atuo. Legal? E foi como eu conheci Dito a Carla. isso, foi assim que a gente se conheceu, exato. Dito isso, como que é a minha rotina, como que é o meu dia a dia? Eu confesso para você que uma das coisas que me encanta em atuar na indústria é a liberdade e autonomia na agenda, tá? Eu não posso dizer que é assim em todas as empresas, mas vou dizer pela minha experiência. Então, hoje, a minha agenda, eu que faço a minha agenda, né? Claro que com a autorização da minha gerente e em parceria com o representante, eu tenho essa autonomia de marcar os meus treinamentos, de marcar as minhas visitas técnicas. Então, isso é libertador. Então, esse é um ponto importante para as pessoas saberem. Quando a gente atua na indústria, nós temos essa liberdade de tempo, de espaço e essa liberdade de agenda, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Um outro ponto que é bem interessante é que você não cai na monotonia. Por quê? Porque cada dia eu estou num cliente. Né? Então, um dia eu estou no hospital X, no outro dia eu estou no hospital Y, no outro dia eu estou no consultório, no outro dia eu estou numa UBS, no outro dia eu estou numa prefeitura, e assim por diante. Então, não existe uma rotina fixa, né? De chegar e passar cartão, e picar cartão e entrar para dar plantão. Não, não existe isso. Né? Então, essa flexibilidade, para mim, também encanta. Né? Então, isso faz muito parte da minha vivência. Dar treinamentos, um dia num cliente, outro dia no outro cliente, e assim por diante. O que é muito legal, essa questão que você trouxe, porque a gente... Eu acho que é libertador, no sentido de você fazer uma avaliação do seu perfil. Tem pessoas que você está contando isso e coloca no comentário se você tem esse perfil, de que gosta dessa dinâmica, que não gosta de rotina, envolvido com muitas pessoas, aumentando a network. E tem pessoas que vai falar, pelo amor de Deus, eu não quero isso. Mas a gente está acostumado a um modelo, a gente estava até conversando um pouquinho antes de gravar, a um modelo que ele mostra muito mais essa realidade fechada, horário fechado de plantão, a mesma instituição. Por mais que o plantão seja corrido, tem ali a sua característica, a sua rotina. Então, talvez você não se veja nessa realidade. E aí a Carla está trazendo que, da mesma forma, você tem outro cenário para atuar. Então, isso acho libertador. Perfeito, exatamente isso. Era até uma das coisas que eu ia trazer para a gente fazer reflexão, né? Não é todo mundo que se encaixa num perfil desse. E tá tudo bem, e tá tudo bem. Se você é aquela pessoa que prefere trabalhar mais ali dentro do quadradinho, tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, se você tem esse perfil mais de mente aberta, de flexibilidade, de não ter necessariamente uma rotina, bem-vindo à indústria, né? E aí, tá, só complementando o que você perguntou da questão da atuação, né? Eu trouxe essa questão de autonomia, de agenda, de flexibilidade, de não ter uma rotina fixa. Eu quero compartilhar com as pessoas que nos ouvem também a questão de como que é na prática, né? O que uma assessora técnica de treinamentos faz, né?
Existe um escopo de atividades que a Convatec exige do meu cargo, né? Então, um deles, e talvez o predominante, é o treinamento. Então, eu diria, me arrisco a dizer que 90% do meu tempo é treinar pessoas. Então, treinamentos presenciais, agora nesse cenário de pandemia, treinamentos online. E que fique claro, quando eu falo treinar pessoas, não é treinar exclusivamente sobre como usar o produto. Porque muitas vezes as pessoas têm essa crença, e não é isso. E o treinar, você vai lá só ensinar como que usa o seu curativo? Não. Eu trago todo um treinamento científico, a parte fisiopatológica, o entender uma ferida, o avaliar uma ferida, o saber tratar o ser humano e claro, eu falo do produto, tá? Então, a grande parte do dia a dia, do meu escopo de trabalho é, de fato, esses treinamentos. Mas não se limita só a isso. Isso é muito legal também. Então, a gente, né, dentro aqui da Convatec, nós desenvolvemos materiais científicos, então, sim, nós fazemos produções científicas para publicação de artigo científico, tem visitações médicas, que é uma parte também super enriquecedora, tem a questão também de avaliação efetiva do paciente. Né? Então, muitas vezes, os hospitais, os profissionais me convidam para avaliar um paciente, para discutir caso, para discutir conduta terapêutica, tá? Então, esse é um panorama geral de como que é a minha atuação hoje. Você sabe que, olha, isso é de utilidade pública, o que você acabou de falar mesmo, porque às vezes a gente recebe um convite e fala, e a gente não tem ideia do que o cargo faz, às vezes a gente fala, não sei, não está claro, né? Lógico. O convite sem as formalizações depois. Então já fica claro, e se você se imagina fazendo essa atuação, né, de treinar, de caso clínico, de você ter esse cuidado com os profissionais para oferecer o tratamento de excelência, você pode se imaginar trilhando esse caminho e mirando neste cargo, por exemplo. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer tudo isso e não sabe onde você vai fazer tudo isso. Exatamente. Então, assim, se tem dentro aí de você uma vontade, um desejo, um propósito de treinar pessoas, desenvolver material científico, ter esse contato ativo com o paciente, ter contato com profissionais da área da saúde de uma forma geral, a indústria é um solo fértil para você atuar certamente. Gente, que delícia saber tudo isso. E assim, eu posso falar, porque eu já recebi os treinamentos da Carla. Gente, ela da célula, tá? Vamos entender? Vamos entender cicatrização? Vamos resgatar? Porque aí faz sentido. A preocupação da Carla assim, tem que fazer sentido, tem que estar tudo integrado. Então, vamos lá entender os fatores de desenvolvimento para fazer sentido. Porque é isso, colocar o curativo, ele é mecânico. Mas quando você entende esse processo, aí a sua assistência está diferenciada. E isso ela traz com muita propriedade. É uma preocupação muito forte que ela traz. E aí é isso que mostra quando a gente faz a diferença, né? Porque... Ai, que honra! Porque assim, eu fico pensando, será que ela precisaria fazer tudo isso? Porque ela tem essa liberdade de escolher qual é a metodologia que ela vai utilizar, qual é o caminho que ela vai percorrer. Será que ela precisava? Carla, sim, gente. Uau! Primeiro, assim, que honra ouvir isso de você, uma profissional que eu admiro tanto. E você tocou num ponto muito importante. E vou fazer um gancho aqui com a sua fala, tá? De fato, quando a gente trabalha dentro de uma indústria, é uma empresa privada, é uma corporação que visa, sim, fins lucrativos, e tá tudo bem com isso, né? Então, como é uma empresa privada, ela vai exigir, sim, do profissional que atua na indústria, alguns pontos que precisam ser cumpridos. Algumas metas, alguns objetivos, não tem como. O ponto de reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: em paralelo a isso, existe a sua essência, existe a sua base, existe o seu conhecimento prévio. E como a indústria, ela dá essa liberdade
de você escolher o que você vai fazer dentro da sua sala de treinamentos, então dê o seu melhor. Eu escolho fazer a diferença na vida das pessoas e eu penso sim como que eu posso fazer isso. Então eu tenho cuidado em preparar um treinamento, usar uma metodologia mais ativa, trazer a construção do conhecimento, construir junto com essas pessoas, tá? Então assim, em outras palavras, né, em suma com o que eu quero dizer, quando você escolhe atuar na indústria, fique certo que sim, você vai ter exigências da empresa que você vai estar atuando. Isso é um fato. Mas você pode sim trazer a sua essência para construir junto com esses profissionais que a gente vai tocar, que a gente vai ter contato. Não, fantástico. E isso que quem atua na área de treinamento, assim, ou já tem essa clareza ou está desenvolvendo, porque se você não tivesse esse cuidado, tudo que você falou, gente, você acha que vai ser aplicado porque não teve esse cuidado. Porque você saiu do seu plantão, você saiu aquele momento, você tá... Porque geralmente é isso, né? Um momento dentro da carga horária do profissional que você acaba tendo contato, né? Ele deixou tudo o que está acontecendo no setor, a cabeça dele, mas quando você vê um profissional que está realmente comprometido com o seu aprendizado para proporcionar o melhor para o paciente, aquilo te conecta e aí você leva esse conhecimento para a prática. Porque senão, minha gente, quem nunca participou de um treinamento que ou você ou algum colega estava em outro planeta? Sim. Né? E assim, aquele tempo, ó, aquela energia que foi empenhada, ela se perde. Exato. Não que assim, né? Também a gente não é poliana, né? Assim, tô 100% vai estar ali presente. Tá, pode ter um profissional ou outro, porque os profissionais são diferentes, estão em momentos diferentes, a gente não sabe o que ele deixou lá para trás. Mas você consegue agregar muito mais naquele momento, gerar discussão de casos, e aí você realmente fixa aquele conhecimento que teve todo um trabalho, porque quem desenvolve treinamento sabe. Exatamente. Não, esse também é um outro ponto adicional que a gente pode trazer para a conversa, né? Porque, assim, tirar o profissional do seu setor para estar dentro de uma sala de treinamento te ouvindo é um desafio. É um tremendo do desafio, né? Envolve cansaço, tem muita gente que fica pós-plantão de 12, 13, 14 horas. Então, envolve cansaço, envolve sono, envolve que ele tá na cabeça dele, inevitavelmente, que ele tá com o setor fervilhando, mas ele foi ali, entre aspas, obrigado a estar ouvindo a Carla falar. Esse é um desafio, né? Então, eu me coloco na responsabilidade ou na corresponsabilidade de que eu preciso atrair a atenção dessas pessoas. E como que eu posso fazer isso, sabe? Essa é a pergunta que eu me faço. Como que eu posso fazer? O que que eu vou levar de diferente para que essas pessoas aprendam, para que essas pessoas saiam da sala de aula com conhecimento e satisfeitas? Então, a gente tem que sim, não vou colocar aqui de uma forma impositiva, vou colocar de uma forma mais reflexiva. Pensar o que que a gente pode levar de diferente para que a pessoa aprenda, para que a pessoa adquira conhecimento e passe ali horas, minutos prazerosos também, por que não, né? Sim, não, isso de novo mostra o comprometimento, né? Então, como eu brinco, esses profissionais, assim como a Carla, são a maioria, é que a gente é meio silencioso, mas assim, os profissionais comprometidos sim são a maioria, não tenho a menor dúvida, senão a gente não ia criar aqui o Nursecast Brasil oferecendo a você esse contato, essas vivências. E eu já perguntei se é inscrito no canal, porque a gente quer crescer cada vez mais, elevar a potência da enfermagem a todos os cantos possíveis, no mínimo do Brasil, porque a gente tem que pensar grande, né, gente? No mínimo, no nosso... Exatamente. Pensar pequeno para quê, né? Vamos chutar na lua, né? No mínimo. E aí, Carla, eu gostaria que você desse aquelas dicas, a gente já pega papel e caneta, aquelas dicas que não estão nos livros para quem está nos ouvindo em relação a este cenário que você trouxe para a gente. Então, que dicas você daria?
Legal, eu trouxe aqui algumas dicas de experiência e dicas que vieram do coração. Eu confesso que eu dediquei um tempo do meu dia para pensar nessas dicas. A primeira delas é o seguinte: busque conhecimento, entenda o que é atuar na indústria, para ver se de fato você se interessa por isso. Né? Porque assim, hoje eu trabalho numa empresa que vende tecnologias para feridas, para incontinência e para estomia, mas não se restringe só a isso. Né? Então, tem indústrias para atuação do enfermeiro, de equipamentos hospitalares, bomba de infusão, respirador, cama, colchão, seringa, agulha, enfim, é uma gama de oportunidades. Eu estou falando aqui mais de feridas porque é de fato o meu viés. Então, essa é a primeira dica. Busque conhecimento. Eu acho que buscar o conhecimento é o primeiro passo para qualquer transformação, né? Então, entenda o que a indústria pode te oferecer e veja se isso vai fazer sentido para você. Veja se isso te desperte o interesse. Primeira dica. Segunda dica, é uma dica mais reflexiva, eu diria. Olhe para dentro. Olhe para dentro e perceba os seus desejos, né? Volto a dizer, se você é aquela pessoa que gosta mais de uma rotina, de uma vida mais quadradinha, tá tudo bem, né? Então, olhe para dentro. Faz sentido para você ter essa vida flexível, de agenda mais que te traz uma liberdade, de treinar pessoas, de estar perto de pacientes, enfim. Então, essa é a minha segunda dica. Olhe para dentro, faça uma autorreflexão e se projete. Você se vê nessa profissão? Você se vê atuando na indústria efetivamente a curto, médio e longo prazo, tá? E a terceira dica, se essa for a sua escolha, se atuar na indústria for a sua escolha, faça a diferença. Se dedique ao que você está fazendo. Eu acredito que isso é uma dica para a vida, né? Não só para a indústria, mas falando especificamente da indústria. Se você escolheu atuar, se você escolheu ser enfermeiro na indústria, se dedique a isso. Busque conhecimento, estude. Hoje o conhecimento, gente, está aberto aí para todo mundo. Aqui, canal no YouTube, Instagram, Facebook, Google, bancos de dados. Então, assim, se dedique ao que você escolher fazer e faça diferente. Se comprometa com as pessoas que você vai ter contato. Perfeito, perfeito. Assim, eu gostei muito quando você falou dessa autorreflexão, porque às vezes a gente tem até o receio de se olhar, porque a gente tem algumas pessoas podem ter crenças limitantes de fato. E é isso que a gente não quer que aconteça. A gente não pode limitar o nosso crescimento pessoal e profissional. O mundo está aí para a gente se descobrir. Então, eu adorei todas essas dicas. Se você conhece alguém que está com esse desejo de mudar a chavinha, que quer saber mais como que a estomaterapia atua no universo da indústria, já compartilha com ela, já compartilha com professores, porque isso está mudando aos poucos da formação do enfermeiro ter esse outro olhar. Então, já compartilha com seus professores também. Essa é a proposta de a gente atingir o maior número possível de pessoas pensando de outras formas. E como a Carla bem trouxe várias vezes, não tem problema nenhum se você gosta desse universo, não. Eu vou, tenho meu plantão, faço o meu melhor e saio. Tudo bem. Tem que fazer sentido para você. Mas se você está nesse universo, que nem a Carla comentou lá no comecinho, que não estava mais fazendo sentido, partiu! Bora virar a chave, bora ir atrás. Perfeito, eu vou deixar o contato do Instagram da Carla aqui nos comentários. Quem tiver interesse, faz as suas perguntas, a gente vai ter o maior carinho em responder. E Carla, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi um deleite essa entrevista. Eu sempre, assim, eu sou energizada quando eu estou em contato com profissionais de excelência e você é uma delas. Então, muito obrigada.
Que legal, poxa, agradeço as palavras finais. Deixo aqui também registrado agora para todo mundo o meu carinho por você e o meu profundo agradecimento e desejo sinceramente que tenha sido válido para as pessoas que vão nos ouvir e que de alguma forma nós estamos aí plantando uma semente na cabeça das pessoas que nos ouvem. Um beijo grande a você e a todos que nos ouvem. Gente, espero vocês no próximo episódio do Nursecast Brasil.